Ministros do STF discutem recuo possível em meio à crise dos Estados Unidos, ou seja, da boca para fora todo o apoio ao Alexandre de Moraes. Nos bastidores, estão começando a ter que discutir como entregar alguma coisa para o Trump. Olá, é Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Meio temperamental. Se o Gilmar Mendes anda meio xoxo e murcho, como veremos, o Barroso anda meio irritadinho. Eu ofereci a Vossa Excelência permanecer como relator. Disse, Vossa Excelência não quer permanecer como relator, apenas reajustando. Vossa Excelência disse, não quero reajustar. Não, reajustar, mas Vossa Excelência não me ofereceu como relator. Não. Vossa Excelência passou direto à relatoria. Absolutamente. Pode resgatar a sessão. E eu disse, porque tenho a maior consideração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos. Eu disse, Vossa Excelência não quer reajustar para permanecer como relator? E Vossa Excelência disse, não, porque isso seria uma desconsideração com quem me acompanhou. Exato. Aí isso então tá. Então o redator para o acordo fica o ministro Flávio Dino. Bom, portanto, Vossa Excelência está criando uma situação que não existiu. Desculpe. Já aconteceu comigo, no caso de insignificância. Eu fiquei vencido numa parte, eu disse, então tá, eu reajusto para mas todos nós perder a relatoria. Mas todos nós... Tá nervosinho, né? Será que é porque ele olha para o Fux e vê alguém que tem visto para entrar nos Estados Unidos ainda? E o Barroso? Alguém tem visto? O Barroso? Não tem visto. Bom, o Gilmar Mendes, por outro lado, anda xoxo, murcho, ao falar da Magnitsky. Tem se reunido ou tem gerado incômodo as decisões do ministro Moraes, tem pedido para ele, de fato, maneirar as decisões em relação à trama golpista, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? É verdade que nós temos nos reunido para conversar sobre os efeitos dessas sanções e temos tido conversas a propósito disso, como é natural. Nenhum incômodo quanto a decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu já disse em outro momento, cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira. E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então, isto... Pesando cada palavra, falando de forma pausada, elogiando o Alexandre de Moraes da boca para fora, mas o clima lá não está dos melhores, não. Sob pressão, Supremos falam em retaliar bancos americanos e Amazon. Boa sorte, né? Tem até projeto de lei, né, da deputada esquerdista para tornar a lei Magnitsky sem efeito no Brasil. Você imagina realmente que a turma da esquerda tem as ideias mais de jirico do planeta. Imagina o que aconteceria com os bancos se eles fossem obrigados a ignorar a lei Magnitsky. Eles não iam operar mais no mundo, nos Estados Unidos e nem no sistema SWIFT. Ministros do STF discutem recuo possível em meio à crise dos Estados Unidos, ou seja, da boca para fora todo o apoio ao Alexandre de Moraes. Nos bastidores, estão começando a ter que discutir como entregar alguma coisa para o Trump para serem poupados eles também do mesmo destino. A irritação de ministros do STF após almoço com banqueiros para debater a crise. Claro, os banqueiros, mesmo em se tratando de André Esteves, do BTG, precisam tocar real e falar o seguinte: ministro, se vem a proibição que não pode mais ser correntista, eu estou de mãos atadas, porque eu tenho operação nos Estados Unidos e quero operar com o resto do mundo por meio do sistema SWIFT. Eles não gostaram de ouvir a dura verdade. Enquanto isso, as sanções podem a qualquer momento na nossa Netflix ser estendidas a familiares. No caso do Alexandre de Moraes, eu já disse antes e repito, é absolutamente justo que pegue a doutora Viviane Bassi, porque é o escritório dela que banca relógio de tantos mil
porque não é o salário de servidor público. E o escritório de advogados Bárcia de Moraes conta com a mãe e os filhos do ministro, são todos até meio parecidos, operando. Então, estamos diante de um negócio familiar, um grande negócio em família, um escritório que arrecada muito dinheiro, levando muitas causas ao próprio STF, porque o Brasil é a promiscuidade em pessoa. Enquanto isso, Moraes, que vai cair atirando e não tem muito para onde fugir, já é sancionado, ele dobra a aposta. Ele manda a segurança ver celular de advogado após desentendimento e audiência da trama golpista. Cadê a OAB? Voltou a hibernar. Depois de uma crítica tímida, pontual, aos abusos do Supremo, sem citar o Supremo de forma direta, voltou já a hibernar. Um advogado tem o seu telefone celular confiscado para ver se estava gravando, se tinha algum problema, no meio da audiência. E tá tudo normal, segundo a Globo News e o Gerson Camarote. Isso é uma democracia pujante. O Jason Miller, cada dia é dia de uma autoridade americana mostrar a verdade sobre o Brasil, que a Globo News finge não ver. Moraes prendeu pessoas sem julgamento por ameaças feitas online, bloqueou veículos de notícias de postar conteúdo crítico e políticos e ordenou a remoção de contas populares de mídia social, ao mesmo tempo em que se recusou a explicar como elas ameaçavam a democracia. Está entre aspas, porque isso constava numa coluna, num editorial do New York Times, um jornal de esquerda. Todo mundo já sabe o que está acontecendo com o Brasil, menos a turma da Globo News, do Estadão e da Folha. Juiz que auxiliou Moraes disse: não estou aguentando mais. E alguns leram aqui como ninguém aguentava mais as ordens do Moraes. Mais ou menos. Eu leio como um burocrata sob pressão, querendo o seu conforto na vida para continuar trabalhando em paz. Não alguém que não aguenta mais as ordens de Moraes pelo teor ético delas. Esse é o mesmo juiz auxiliar que, nas trocas de mensagens, comemorava prisão de inocente. Então, cuidado para não escolher herói de pé de barro. Queremos delatores, queremos que todos os cúmplices venham à tona e entregar o chefão, mas nesse caso aí, é um sujeito desprovido de empatia. Se vendo tudo que ele viu e ajudou a fazer com inocentes, a grande preocupação dele era a família pressionada, era ele que não aguentava mais as cismas do Alexandre de Moraes, e não o que ele estava ajudando a fazer, isso nos remete a Nuremberg, com a desculpa esfarrapada de que estavam apenas cumprindo ordens. Não me comoveu esse juiz. Enquanto isso, o Rumble tem que mandar notificação para o STJ, para ver se chega ao fujão Alexandre de Moraes, que não quer saber de se defender ou de ser notificado para poder se defender do caso da Rumble aqui na Justiça da Flórida. Por que será? Porque aqui tem justiça, ao contrário do Brasil, que tem Alexandria. O STF vai se mostrando, enquanto isso, incapaz de controlar Alexandre de Moraes. Talvez não queira, talvez tenha cumplicidade demais já e ameaças. O caso do Marcos Duval é sintomático. Temos um senador sem denúncia de crime, punido com uma tornozeleira eletrônica, e a solução que o covarde do Alcolumbre quer encontrar é afastá-lo. Ele diz: não estou doido. Pode até haver controvérsias, se ele está ou se ele é meio doidinho ou não. Não importa. Ele, quanto a isso, não está maluco mesmo. Ele não foi denunciado por crime algum e está sendo punido, e o Senado, de forma covarde, nada faz para conter os abusos do Supremo, porque o Alcolumbre é cúmplice. E, por fim, a notícia de que o Silas Malafaia vai passar a ser investigado por obstrução, incluído em inquérito do Jair Bolsonaro, do Paulo Figueiredo e companhia. Ou seja, é proibido se manifestar no Brasil contra Alexandre de Moraes. E estamos chegando perigosamente perto
do fim da liberdade religiosa, porque pastor Silas Malafaia fala como pastor, mesmo quando fala sobre política em público. É o fim da liberdade religiosa também. Por fim, para terminar a live de hoje, com mais de 20 mil pessoas ao vivo, muito obrigado, temos o Fachin, que vai assumir a presidência pelos próximos 2 anos do STF. A Globo já está tratando ele como alguém com perfil técnico. Quem ele é, na verdade? Garoto propaganda da Dilma Rousseff nas eleições, em que ela venceu, simpatizante do MTST e do MST, e alguém que reconhece que um professor comunista... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. O influenciou bastante. Eu já entrevistei pessoas aqui que diziam, por exemplo, que lutaram, né, pela anistia, diretas já, constituinte, e que naquele momento de luta, de embate, de enfrentamento mesmo, né, de ir pra rua, de ir pros comícios. Algumas pichações, que obviamente eu preciso só ter algum cuidado para não confessar muitos crimes, mas estão todos prescritos, né? Quase todos, aliás. Conheci um professor que foi fundamental para me mostrar que o mundo não era só o mundo que a gente via. Chamava Edílio Ferreira. O Edílio era professor de língua portuguesa e literatura, me fez ver o mundo com outros olhos. Era um homem progressista, ligado ao Partido Comunista, aos movimentos de esquerda, um homem que tinha uma visão plural e aberta da vida. E entrei na faculdade. E para minha surpresa, o movimento estudantil da Faculdade de Direito era o mais reacionário de toda a universidade. Depois eu percebi que a surpresa não era tanto assim, que os estudantes de Direito, não raros, são muito conservadores. Acabei me ligando à questão da terra e, obviamente, a luta pela reforma agrária, que foi o segmento no qual eu mais participei durante o movimento da Constituinte. Uma das imagens que eu tenho muito presente é no comício das diretas, com pessoas que mais tarde seguiram caminhos tão diversos. Né? Pessoas que eu acabei depois conhecendo em São Paulo, que tomaram outros caminhos, como o Franco Montoro, o Mário Covas, né? E mesmo aqui no Paraná, né, abriu-se um leque. Né? José Richa, Scalco. O Richa, Scalco, o Requião, o Maurício Frutti, que obviamente não pode ser esquecido, obviamente, nesse contexto todo. Percebeu-se, na verdade, que a luta pelo poder para alguns, as divergências ideológicas para outros, a divergência de projeto de vida, de percepção de sociedade acabou, e isto se esfacelando. Isso já se percebeu na Constituinte de 88. Nós escrevemos à época um trabalho sobre os partidos políticos e a realidade nacional. E uma das nossas conclusões, em 1978, era de que o único partido que poderia ser chamado por esse nome era o Partido dos Trabalhadores, e que tinha um programa de transformação do Brasil. De modo que mesmo depois da Constituinte, a ilusão se manteve. E em parte se realizou, em parte não. Obviamente vivemos também um pouco dessas contradições que o Brasil de hoje vive. E que é o grande leitmotiv do PT, né? Exatamente. Se mantém-se essa integridade aí dessa proposta. Exatamente. Tá bom para vocês o futuro presidente do STF do Brasil? Tá bom? Meus caros, tem que ter muita fé para continuar acreditando nesse país, apesar de tudo. Mas nós temos. Muito obrigado a todos. Vamos de rock? Rock mesmo. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e se possível, torne-se um membro apoiador. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.